Não havia grandes expectativas, uma palhaçada absolutamente ridícula. Nós somos um mundo novo, nós não somos contra ninguém. Bom pôr do sol do Rio de Janeiro, Cúpula dos BRICS 2025. Um enorme prazer estar aqui de volta. Eu cresci aqui, eu cresci alguns quarteirões daqui. Então, todas as memórias do passado e a memória do futuro que está sendo forjada aqui, numa cúpula que não havia grandes expectativas antes e ela estava sendo eviscerada em diversos pontos, porque a presidência do Brasil resolveu fazer uma cúpula no meio do ano, em vez de uma cúpula anual dos BRICS, que é extremamente importante, que geralmente é em outubro ou novembro. Ano passado, outubro, em Kazan. A cúpula principal dos BRICS, até a grande cúpula dos BRICS, que foi ano passado em Kazan. No final, a gente já está no final, a cúpula já foi oficialmente encerrada. A gente está no pôr do sol do segundo dia agora. E o balanço desses 2 dias, especialmente de 2 ou 3 dias anteriores à cúpula, é excelente. E é um enorme prazer, no meu caso, como um brasileiro nômade, reconhecer tudo que foi feito de extremamente sério nessa cúpula, de diversos ângulos. Não só algumas coisas que vieram diretamente da presidência brasileira, mas de contribuições, especialmente da Rússia. Na minha análise pessoal, a figura mais importante dessa cúpula, fora os líderes, fora os chefes de Estado, fora os seus representantes, foi o ministro das Finanças russo, Siluanov. Siluanov anunciou, depois da reunião dos ministros das finanças dos países BRICS e do NDB, com a presidente Dilma Rousseff, baseado em Xangai, 2 dias de discussões do NDB aqui no Hotel Fairmont, aqui do lado. Siluanov foi quem anunciou que esse é um projeto russo. Os russos, no ano passado, nas diferentes modalidades que eles estavam testando de novos arranjos financeiros e geoeconômicos, uma das ideias era como passar ao lado do SWIFT, tecnicamente, de uma maneira extremamente diplomática, mais direta e com um arranjo entre todos os 10 membros dos BRICS e, posteriormente, com os 10 partners também e com países que são membros do NDB, do Banco dos BRICS, e que ainda não são membros dos BRICS, exemplo, o Uruguai, de financiamento de projetos e de megaprojetos intra-BRICS, nos diferentes BRICS, passando ao lado do SWIFT. É uma nova plataforma e essa plataforma foi acertada entre todos os membros, foi aprovada e, segundo o Siluanov, a única coisa que falta é um grupo de trabalho e começar a trabalhar, que é uma mera formalidade. Muito, muito importante. Digamos que isso foi uma ligação direta Kazan-Rio, talvez a mais importante de todas, porque o que a gente chama, eu resolvi chamar desde o ano passado de BRICS Lab, Laboratório dos BRICS. Eles estão testando modelos em tudo, em pagamentos, em passar ao lado do SWIFT, em passar ao lado de todas as plataformas do sistema financeiro internacional, mas de uma maneira extremamente cuidadosa, racional, tecnicamente impecável e, evidentemente, com um apoio consensual. Isso foi alcançado já. Talvez seja a conquista prática e técnica mais importante que, evidentemente, está sendo, já foi soterrada na mídia mainstream, tanto brasileira, que é uma coisa absolutamente horrorosa, e na mídia ocidental, que o único blá 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 que se tinha é que a cúpula estava esvaziada porque Xi Jinping e Putin não estavam, que Lula estava juntando os autocratas, uma palhaçada absolutamente ridícula de gente semi-analfabeta. Os BRICS são um processo, eles não dependem de líderes específicos, embora Xi Jinping e Vladimir Putin sejam impulsionadores
fundamentais dos BRICS. O fato deles não estarem aqui não é o menor problema. A China mandou o número 2, Li Qiang, e a Rússia mandou a segunda maior delegação com gente de altíssimo escalão, desde Siluanova a Maxim Oreshkin, que é um dos principais advisors do presidente Putin, chefes de empresas, gente da Rostec, da Rosatom, isso é super importante. E os chineses, evidentemente, não só a delegação chinesa, muito importante, como think tanks, alguns dos melhores analistas e acadêmicos chineses. Eu tive o prazer de encontrar essa semana aqui, muitos deles afiliados ao Beijing Club, que é um think tank pequenininho em Pequim, mas de um perfil altíssimo. Tem acadêmicos da Academia Chinesa de Ciências Sociais, que é o principal think tank chinês, do Shanghai Institute Instituto de Estudos Internacionais de Xangai, Renmin, Fudan, Tsinghua University, que é a maior universidade chinesa, muito importante. E houve vários avanços muito diretos em diversas áreas e muitos deles até não esperados. Por exemplo, o início de uma associação mediática intra-BRICS se expandindo dos nós principais para os outros. E uma discussão que a gente teve muito importante durante essa semana, que é constituir um sistema mediático, ainda não se sabe se público ou privado, na verdade um mix dos dois, intra-BRICS também, como se fosse uma agência de notícias BRICS gigante. Isso já começou a ser discutido na prática entre muita gente. E uma coisa super importante também, que está incluída em tudo isso, que é fact-checking, é você checar informações e checar fontes, que está ligado a uma associação que foi fundada na Rússia e que é uma associação internacional, chama-se Global Fact-Checking Network, uma network internacional de checagem de notícias. Eu sou um dos representantes dessa GFCN e a gente está começando a expandir e queremos levar para todos os BRICS e depois para os partners dos BRICS também. Ou seja, é a constituição de, digamos, uma matrix mediática dos BRICS fora da dominação da mídia mainstream internacional e das big techs. Inteligência artificial, a regulação de inteligência artificial foi discutida aqui também, e algumas mesas diretas muito importantes. No caso da China, por exemplo, no caso da Índia, por exemplo, o Modi quer montar uma parceria estratégica com o Brasil. A gente não sabe exatamente quais são os termos disso, curto, médio e longo prazo, mas o fato é que ele veio aqui com uma delegação indiana de peso e que essa ligação, especialmente econômica e de parceria estratégica Índia-Brasil, está andando, é muito importante. No caso do Brasil, uma excelente surpresa. O evento mais importante dessa cúpula, fora as reuniões de chefes de Estado, foi o Business Council, o Conselho de Business dos BRICS, que se reuniu na sexta-feira para as deliberações finais. E espetacular. É onde você sente o pulso do Sul global, porque você vê businessmen e businesswomen do mundo inteiro, da Nigéria, dos partners, do Sudeste da Ásia, da Malásia, etc., interagindo, mostrando os seus projetos e buscando financiamentos para os seus projetos também. Eu falei com muita gente, por exemplo, da África do Sul, fazendo a ligação África do Sul-Brasil, buscando projetos bastante específicos, que precisam, às vezes, um pequeno financiamento para decolar. Isso foi muito elogiado pelo presidente Lula no seu discurso, abrindo o dia final do BRICS Business Council. E, muito importante, essas associações de mulheres dos BRICS, associações nacionais de mulheres businesswomen dos BRICS nos diversos países, elas estavam todas representadas aqui. Eu falei, por exemplo, com nigerianas, com egípcias, super importante, e isso foi ressaltado pelo presidente Lula também, entendendo que esse desnível e essa desigualdade em remuneração e em reconhecimento do sexo feminino na escala de business global está começando a mudar a partir dos BRICS também. Super importante. O Brasil, foi anunciado pelo presidente Lula, Lula
e o Brasil vão à cúpula da ASEAN em Kuala Lumpur, na Malásia, em outubro. Isso é de uma importância gigantesca. É a aproximação, fundamentalmente, de business América do Sul, capitaneada pelo Brasil, digamos, e os 10 do Sudeste da Ásia, cujo maior parceiro comercial para os 10 da ASEAN é a China. E o maior parceiro comercial do Brasil é a China também. Os chineses são um caso à parte. Por exemplo, as conversas que a gente teve com o pessoal do Beijing Club, nós fizemos uma sessão fechada na PUC, aqui no Rio de Janeiro, organizada pelo Beijing Club, com alguns dos melhores acadêmicos chineses. Tinha 2 sul-africanos e vários brasileiros também. Discussão ao mais alto nível em tudo. E forjando essa aproximação cada vez maior acadêmica entre os principais países dos BRICS. Eu espero que isso extravase para a Rússia também. Por exemplo, hoje à noite, depois de falar com vocês, vai ter uma reunião onde a gente pode, quem sabe, juntar o pessoal do Beijing Club com vários russos também e começar a expandir e com outros think tanks russos, expandir na verdade, essa bola rolante. Muito, muito importante tudo isso. Então, a expectativa de que isso estaria mais ou menos paralisado por uma série de problemas de política interna brasileira, por exemplo, a estupidez da mídia hegemônica brasileira, eles não têm nenhum interesse de perguntar sobre a relação do Brasil com outros membros dos BRICS. A única coisa que lhes interessa é a corrida presidencial aqui ou, eventualmente, achar uma maneira de pegar a Lula pelo pescoço. Bom, mas isso não interessa, porque é irrelevante, na verdade. O relevante, pelo menos, e isso, mérito para o presidente Lula de reconhecer, a nova articulação geoeconômica e geopolítica com o BRICS no centro. Isso avançou muito nessa cúpula, ainda que não tanto quanto muitos de nós estávamos esperando. A declaração final, com mais de 130 pontos, muito importante, que denunciou o que deve ser denunciado: o genocídio em Gaza, os ataques terroristas contra alvos russos, o ataque absolutamente de terror de Estado dos americanos contra as instalações nucleares no Irã. E, evidentemente, no meio, como não podia deixar, o condutor circense na Casa Branca resolveu interferir no último dia, no segundo dia antes do fechamento dos BRICS, soltando mais um dos seus ataques infantis de desespero e de gritaria, dizendo que vai tacar 10% de tarifas extras em todos os países dos BRICS ou associados aos BRICS por suas políticas, entre aspas, anti-americanas. Bom, a primeira vez que ele atacou eram 100% de tarifas, agora passou a 10%. Próxima vai ser o quê? 0,5%. Ninguém mais nem presta atenção nessa palhaçada. Não é importante. E eu gostei do presidente Lula falar, olha, ele que dê pitaco, patico, palpite, ou seja, o que for, na terra dele, não aqui. Ótimo. Basta uma frase. Diplomaticamente, quem respondeu antes mesmo desse ataque, o Grandmaster, o grande Jedi, Sergei Lavrov, o maior diplomata do planeta em ação, que diz que o sistema montado pelo Ocidente depois da Segunda Guerra Mundial está no final e isso os leva a um desespero cada vez maior. É a síntese diplomática do desespero justamente do Ocidente. Vocês olhando as manchetes da imprensa mainstream ocidental sobre os BRICS, é uma maravilha, porque é a síntese da dissonância cognitiva, da estupidez desmesurada, da falta de informação absoluta, da arrogância absolutamente extrema. Evidentemente, mídias controladas por um punhado de oligarcas em cada um dos países, inclusive aqui, como vocês sabem melhor do que ninguém. Então, o balanço fundamental, geoeconomicamente, muito importante. Em termos de organizar uma nova arquitetura financeira e de comércio e de pagamentos, de contratos e de articulações comerciais,
um grande avanço, unidade dos BRICS, um enorme avanço, e a bola passa agora para a presidência indiana dos BRICS no ano que vem. O fato de Modi e uma delegação indiana importante terem vindo aqui já é muito, muito importante, sem dúvida. A gente espera que, como os russos ajudaram os brasileiros esse ano nessa transição, os brasileiros vão ajudar os indianos para a transição do ano que vem. E o fato de que os BRICS agora, a unidade dos BRICS agora é explícita. Os 10 países membros, incluindo a Indonésia como membro pleno e o Irã, atacado pelo Império, membro pleno, e os 10 parceiros, incluindo os nossos vizinhos latino-americanos, Bolívia e Cuba, 3 do Sudeste da Ásia, que é uma das grandes fronteiras de desenvolvimento do futuro próximo, como o presidente Putin está sempre falando, Vietnã, Malásia e Tailândia. O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, que é um dos grandes líderes do Sul global, esteve aqui. Ele fez um discurso rápido de entre 10 e 15 minutos no início do Business Forum dos BRICS e deu um show. A plateia estava embasbacada, porque a maioria absoluta nunca tinha visto o Anwar em público. Ele é um excelente orador e ele tem uma capacidade de concisão e explicar. No fundo, ele explicou a razão de ser dos BRICS em menos de 10 minutos, o que muito pouca gente no mundo é capaz de fazer. E contando, olha, nós somos um mundo novo, nós não somos contra ninguém. Nós somos basicamente o que os melhores acadêmicos chineses definem, o pós-Ocidente. O pós-Ocidente está sendo articulado pelos BRICS. Tudo isso juntando dá um painel e um resumo extremamente auspicioso de tudo que aconteceu aqui. Antes do pôr do sol, e com a volta do mínimo de sol no Rio de Janeiro, porque o tempo foi um horror na maior parte dos dias, uma mensagem de esperança para o futuro. O futuro de um mundo possível, coeso, justo, equânime e anti-unilateral continuou a ser forjado no Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro por todas as esferas do Sul global. Muito obrigado, assine o canal, até a semana que vem, não sei aonde, infelizmente não vai ser mais do Rio de Janeiro da América do Sul, em algum ponto da nossa galáxia. Obrigado, tchau, tchau.